Olá, meus amados, que bom que mais uma na mira da saúde. Esta transmissão é suma importância, é tão essencial para a sua saúde perfeita. Nós estamos já falando há 2 semanas sobre a morte, sobre a vida que você tem porque você acreditou em Jesus Cristo, a saúde perfeita que você tem porque você tem a vida em abundância em Cristo Jesus. Fora disto, não pode existir saúde nem a vida. Tudo que o mundo fala sobre saúde é uma saúde temporária, uma saúde dependente de o que você fazer, é uma saúde que, se você não guardar as regras, você vai ter seu troco, que é doença, e assim você tem que ficar dentro daquelas regras. Por exemplo, comer comida orgânica. Encontrei uma pessoa que falava coisas bem interessantes. Você sabe que aqui na Bahia tem uma época que nós comemos mangostim ou mangostão. É uma fruta exótica, para quem conhece, realmente é uma fruta muito saborosa. Eu digo, é fruta mais sexy que eu já experimentei, é mangostão. Não mal interprete a fruta mais sexy que eu falei. Realmente é docinho, azedinho, é extraordinário. E aí esta pessoa falou assim, olha, mangostão, puxa que fruta maravilhosa, porque tem antioxidante, é anti-inflamatório, enfim, começou a falar das propriedades de mangostão. Enquanto fala sobre propriedade de mangostão, será que está saboreando este mangostão? Aí eu simplesmente falei, olha, eu sei que é muito saboroso. Eu não sei se é anti-inflamatório, se tem bastante antioxidante, não sei. Mas uma coisa eu sei. Que delícia! Eu sinto, experimento, quando chupo mangostão, aquele sabor do amor do meu Criador, que através da fotossíntese me deu este presente, um presente tão bem embrulhado, e seu sabor que está dentro desse presente é extraordinário. Simplesmente eu fico cheio de amor, cheio de vida. Está dando muita água na minha boca ao falar desse mangostão. Deixa eu mostrar uma coisa da célula, coisa extraordinária. Por que eu vou mostrar disto? Porque estamos falando da vida abundante, saúde perfeita. As pessoas querem ter saúde para poder viver muito tempo. Por que quer viver muito tempo? Porque quer desfrutar tudo que ganhou com suor. Então precisa viver bastante para poder então agora gozar desses benefícios do suor, né? Nesse aspecto de longevidade, cientistas
descobriram coisa extraordinária, extraordinária. Aqui, tal de telômero. Telômero. O que é telômero? Você sabe que nossas células têm cromossomos. Cada cromossomo cheio de genes e coisa interessante. Nesse cromossomo, vamos ver aqui a cromossomo que está dentro da nossa célula. Aqui está cromossomo. Cromossomo. E nas duas partes finais de cromossomo, cada cromossomo tem tal de telômero, essa é parte azul, telômero. E este telômero, esse pedaço, cai fora, separa. E aqui também. Cada vez que separa telômero, o que acontece? Encurta cromossomo. Encurta cromossomo. O que acontece? Quando acabar todo o telômero, esta célula morre. Então, comprimento de telômero está relacionado com a longevidade. Quanto mais comprido for telômero, a célula vive mais tempo. Isso que ciência descobriu. Coisa impressionante, né? Mas por outro lado, tem coisa interessante. Existe esta enzima chamada telomerase. O que telomerase faz? Telomerase faz com que este telômero que separou, partiu do cromossomo, que novamente grude aqui e aquele pedaço ou comprimento de telômero nunca fique curto. E assim esta célula terá longevidade. Mas isso não acontece com célula adulta, célula já diferenciada. Que coisa, né? Segredo da longevidade. Segredo é o seguinte: telômero ser separado de cromossomo bem devagarzinho, bem devagarzinho. Será que algum ser humano é capaz de fazer isto? Algumas pessoas têm me perguntado. Sim, várias pessoas já me perguntaram e esses dias não tive tempo para responder tantas perguntas. A Lisa me disse que tem mais de 30 perguntas para eu responder. Eu sei que eu vou responder, pouquinho de paciência. Uma das perguntas que eu já vi é que por que algumas pessoas vivem muitos anos, 90, 100 anos, outros vivem alguns meses, 10, 20 anos e morrem. Aí umas pessoas perguntaram para mim assim, tem morte precoce? Tem gente que morre no seu tempo? Está indagando. Existe tempo exato para cada pessoa viver um período de vida? Ou a pessoa pode fazer alguma coisa para poder aumentar sua longevidade, aumentar cada vez mais, cuidando da saúde? Meus amados, a morte da célula está relacionada com o telômero, comprimento de telômero
nos cromossomos. Então, se você escolher, aliás, a gente pode escolher para que haja esse telômero encurte rápido. Sabe quando? Cientistas descobriram que este telômero, cada pedaço de telômero sai do cromossomo cada vez que a célula se divide. Cada vez que a célula morre, divide para dar suas células filhas para continuar fazendo as funções. Então, quanto mais você agredir as células para morrer, e daí o que acontece? Telômero fica caindo do cromossomo. Então, o estresse. O estresse é o principal fator para que células morram. Por exemplo, você está com muita raiva, ódio, ressentimentos, até a ponto de dizer, estou com uma raiva a ponto de querer matar, estou morrendo de raiva, morrendo de ódio. É um estresse tremendo, radicais livres de uma quantidade tão grande e que destroem as células. E células morrem. Antes de morrer, o que faz? Divide e telômero diminui. Isso realmente encurta a vida. Por isso que pessoas que passam por muito estresse envelhecem rápido, a aparência envelhece rápido. Eu vejo realmente isso em alguns presidentes dos Estados Unidos. Por exemplo, Barack Obama, ele, quando assumiu a presidência, era um jovem, aspecto bem jovem. Depois de 8 anos, 2 mandatos, ele já com cabelos brancos, já o aspecto bastante envelhecido. Por quê? Aquele posto tão almejado de ser presidente dos Estados Unidos realmente é o estresse do mundo inteiro é sobre os ombros dele. Então, realmente passa por situações tão estressantes. A política é coisa que a gente não entende direito, mas tem sempre 2 lados, não? Coisa difícil para resolver, mas você tem que assumir postura para avançar. Realmente é situação estressante. E envelhecimento é acelerado e a longevidade diminui. Mas veja só, embora cientistas acreditem que nas células adultas, uma vez que caem telômero, não gruda de novo, então diminui cada vez mais e morre, mas existe célula que jamais morre. Aqui, veja só. Imortalidade da célula e câncer. Olha que maravilha! Existe a imortalidade da célula. Como que isso pode acontecer? Seguinte forma, esse telomerase gruda cada telômero que separa do cromossomo. Bota de novo, assim que cair, bota de novo, cai, bota, divide célula, então cai, aí gruda de novo. E aí, células
experimentam imortalidade. O que quer dizer imortalidade? Vida eterna? Vida eterna é igual imortalidade. Neste mundo, as células cancerosas são assim. Que coisa, né? Por causa disto, é impossível de curar de câncer. Não existe nenhum tratamento que tenta eliminar células cancerosas que sejam eficazes. Não existem. Sabe quando é que você vai conseguir ficar livre de câncer? Nas células cancerosas não ter mais telomerase. Isso é possível? Claro que é possível. Não existe nenhum ser humano que possa fazer isto. Mas aquele que clica o gene para produzir telomerase, ele é capaz de fazer. Claro, capaz de fazer. Então veja só, imortalidade da célula sem se alterar para a célula cancerosa. Isso existe? Existe. Sabe como que pode existir? Através de novo nascimento. Quer dizer, mudar a sua natureza. Nós falamos isso na última vez, né? Você lembra da última palestra? O título era: Você já morreu? Falamos da mudança da natureza. É possível? Possível mudar natureza da célula mortal para a célula imortal? Possível, meus amados. Isso que é maravilha. Isso que é tudo da nossa vida humana. Algumas pessoas me perguntaram: por que os animais que não pecaram também morrem? Deve amar muito o animal, né? O pet principalmente. É muito simples. O animal não tem como escolher este novo nascimento, mudança da nova natureza. E este animal nasceu dentro do ambiente que é dominado pelo poder da morte. Então, independente de animal pecar ou não, talvez a pessoa que fez essa pergunta está falando sobre pecado ao nível moral, não ao nível da natureza, ao nível da vida. Então, esta natureza que é mortal, porque é descendente do Adão, primeiro Adão, pode ser transformado completamente para uma natureza imortal no último Adão. Para isto, então, precisamos ir para a Bíblia, o verdadeiro livro da ciência, porque este livro nos oferece esta transformação extraordinária. Eu já falei na última vez desta mudança, que é através do batismo. Lembra?
através do batismo você morre. E aí muita gente fica pensando, poxa vida, eu fui batizado, mas ou fulano foi batizado na igreja, seja igreja batista, igreja adventista do sétimo dia, igreja adventista da reforma e muitas outras denominações religiosas fazem esse batismo por imersão na água e morre, e mesmo assim estas pessoas adoecem e morrem. Então fazem esta pergunta, mas fulano foi batizado e morreu. Agora você quer saber, né? Vamos ter que explicar isto. Tá. Então, vamos para verdadeiro livro da ciência. Verdadeira ciência está aqui. Por exemplo, no João, capítulo 3, tem uma história extraordinária. Aqui diz, vamos ler a partir do verso 1. Um fariseu chamado Nicodemos, ele era um dos principais dos judeus, ele era de alta posição, e ele foi ter com Jesus. E aí, Jesus simplesmente, sem responder ao comentário dele, no verso 3, diz assim: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nascer de novo. E Nicodemos deve ter sido de uma certa idade. Aí, então Nicodemos pergunta, como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Uau! Jesus então apresenta para Nicodemos que única forma de entrar no reino de Deus, isto é, o que é reino de Deus? Reino de vida, onde não há morte. Reino da morte deste mundo existe morte. Agora, no reino de Deus, não existe morte. E qual é a forma de, então, entrar no reino de Deus? Nascer de novo. Nascer como? Nascer da água e do Espírito. Uau! Você havia esta pergunta, né? Mas eu já fui batizado, fulano já foi batizado, mas morreu. Tá. Mas grava nisto. Nascer da água e do Espírito é forma de você entrar no reino de Deus, reino de vida. Não há morte. Ficou claro? Ótimo, ótimo. E aí, vamos para Atos capítulo 19. Atos. Porque somente na Bíblia você vai ter a resposta verdadeira. Atos 19, a partir do verso 1. Aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes: recebeste porventura o Espírito Santo quando cresces?
Ao que lhe responderam: pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Então, estes discípulos em Éfeso não conheciam sobre o Espírito Santo, nem tinha ideia da existência do Espírito Santo. E aí Paulo perguntou: em que, pois, fostes batizados? Responderam: no batismo de João. Uau! Você foi batizado no batismo de João? Mas que negócio é esse batismo de João? Tá, para entender o que é batismo de João, então vamos para João, Evangelho segundo João, capítulo 1. Capítulo 1. Veja, capítulo 1, verso 32. E João testemunhou dizendo: vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Eu não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse: aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. E João batizava com quê? Veja só, aqui 31. Eu mesmo não o conhecia, João que está falando, mas a fim de que ele fosse manifestado a Israel, vim por isso batizando com água. Batismo de João era de água. Isso que Paulo, então, estava falando lá em Éfeso. Os discípulos de Éfeso que receberam batismo de João foi somente pela água, sem saber que existe o Espírito Santo. Então, verso 4, agora Atos capítulo 19, disse-lhes Paulo, isso em Éfeso: João realizou batismo de arrependimento. Uau! Batizar-se na água, sabe o que é? Arrepender. O que quer dizer isto? Você está raciocinando? Batismo de João, que é da água, é batismo de arrependimento. O que é arrependimento? Muita gente arrepende, né? Conta para Deus: olha, Deus, eu fiz isso, tudo errado. Não foi da sua vontade. Pensa que fazer isto é arrepender. A Bíblia não ensina que isso é arrepender. Arrepender ou arrependimento é o seguinte: verdadeiro sentido da língua é isto. Você estava indo para um sentido, numa direção. Por exemplo, eu saindo da roça, indo para Jequié. Estava indo, ouvindo música, ouvindo algumas palestras, indo, distraído. Aí estou indo, aí eu, de repente eu vejo as coisas, as placas, opa, será que errei o caminho? Não é. Aí adiante eu vejo, para Apuarema. Aí fico, uau! Eu estou indo ao contrário. Eu deveria ir para Jequié, mas está mostrando que eu estou indo para Apuarema. O que eu vou fazer? Vou fazer um retorno, não é mesmo?
vou mudar de sentido, 180 graus, e eu vou me dirigir para Jequié, porque meu propósito é ir para Jequié. Arrependimento é isto. Através do batismo de João, você reconheceu que você está indo para caminho da morte, você reconheceu que é caminho da morte, e agora, não, eu não devo morrer, porque meu Criador me deu a vida, me deu esta oportunidade para que eu tenha vida eterna. Isso é seu propósito. Você compreendeu disto. Então você é batizado na água, da água. Morre. Isso é arrepender. Através da morte, sua natureza agora é imortal. Só que você não entende disto. Mesmo com estudo para ser batizado, estuda a Bíblia, né? Normalmente as igrejas fazem isto. Alguém quer frequentar a igreja, ou alguém está interessado no estudo da Bíblia, então, aí aquele que já tem mais experiência, mais conhecimento sobre a Bíblia, então vai fazendo estudos bíblicos. E certo momento, então, fala assim, vamos batizar? Aí a pessoa não sabe o que é batizar, nem sabe para quê. Aí, olha, se você fez todo esse estudo, você está pronto para se batizar. E aí, olha só, isso é incrível. Hoje, muitas igrejas batizam as pessoas para que as pessoas que não eram membro da igreja, agora com o batismo torna-se o membro da igreja. Então, o batismo tornou-se uma forma de não membro tornar-se membro da igreja. Você então pertence à Igreja Adventista do Sétimo Dia. Se batizar na Igreja Batista, você é batista. Se batizar em qualquer outra denominação religiosa, então você é tal igreja, pertence a tal igreja. Aí a pessoa então começa a chamar, né? Eu sou crente, eu sou evangélico, eu sou adventista. Cada um tem onde pertencer. Isso através do batismo. Eu não sei se estou falando bobagem, mas eu vejo essa prática na minha igreja, pelo menos. E a pessoa que foi batizada, então, torna-se membro daquela denominação e vai vivendo. Aí vive igual antes de ser batizado. A única diferença é agora está frequentando a igreja. Estou contando da minha história. Eu nasci no lar adventista. Aos 15 anos, meus pais me falaram, vamos batizar? O que é batizar? Pastor vai colocar você na água e você não respira lá embaixo da água e o pastor vai levantar e você então é batizado. Para quê? Porque seu nome agora está inscrito no livro da igreja. E aí o pessoal fala, inscrito lá no livro da vida do céu, né? É? Então, vamos batizar. Por eu ser adventista do berço, nem fiz estudo bíblico para se batizar, porque meu pai era ancião da igreja, é líder da igreja, então eu fui batizado pela tabela, né? Sem saber o que significa.
E assim, anos, décadas passaram sem entender o que é batismo. Mas quando eu comecei a examinar a palavra, fui descobrindo esta maravilha. Batismo de João é batismo de arrependimento, que é batismo da água. Só que sem saber, embora você pertença numa igreja, vai vivendo, se você teve uma nova natureza, passou da natureza mortal para a natureza imortal, aí vai, adoece, então você faz todos os tratamentos igual pessoas não batizadas, vai vivendo. Veja o que aconteceu com esse pessoal de Éfeso, os discípulos de Éfeso. Verso 4, vamos repetir? Paulo falou para os discípulos: João realizou batismo de arrependimento, dizendo ao povo, João falou, que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. Nós já vimos, mas vamos repetir, João capítulo 1, verso 31. Aliás, não é verso 31. Verso 32. João falando: eu não o conhecia. Aquele que, porém, que me enviou a batizar com água, me disse: aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, ele é Jesus. Jesus é o que batiza com o Espírito Santo. O que Paulo fez lá em Éfeso. Veja só. João diz ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, Jesus, a saber, Jesus. Eles, tendo ouvido isto, foram batizados em o nome do Senhor Jesus. Uau! Naturalmente, todos nós fomos batizados em nome de Jesus. Não é só em nome de Jesus, né? Você lembra? Em quantos nomes você foi batizado? Sabe? Se não souber, a gente precisa ir para a Bíblia. Vamos para a Bíblia. Mateus, capítulo 28. Próprio Jesus falou assim. Mateus capítulo 28, verso 19. Falando para seus 12 discípulos, 11 agora, né? Porque Judas Iscariotes já não faz parte dos discípulos. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Olha só, Jesus ordenando seus discípulos fazerem isso, batizar, fazer discípulos e batizar em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Você sabe qual é o nome do Pai? Nome do Filho? Nome do Espírito Santo? Jeová. Yahvé. Eu sou o que sou. Você deve ser batizado não somente da água, mas do Espírito Santo. Quer dizer, quando nós somos batizados,
primeiro da água, e quando você é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, você agora começa uma natureza guiada por Espírito Santo. Isso que é maravilha. Realmente isso é maravilha. Eu fui batizado da água, eu não entendia, não conhecia o Espírito Santo. Naturalmente, a gente, depois do estudo da Bíblia, lógico que a gente sabe que existe Espírito Santo, mas este saber do Espírito Santo, a sua existência, nunca foi experimental. Nunca foi. Isso foi comigo. Nunca experimentei quem é o Espírito Santo. Fazia leitura da Bíblia, leitura, sem entender nada. Por quê? Nenhum homem consegue entender a palavra de Deus, palavra de Jesus Cristo, sem que o Espírito Santo nos ensine. Teologia pode ser muito linda, pode ter doutorado na teologia, na divindade, em Velho Testamento, Novo Testamento, enfim, PhD. Mesmo assim, pode ter muitos conhecimentos, mas sem ser guiado por Espírito Santo, sem experimentar aquele sabor, é mortal. Não tem natureza imortal. Mas quando é guiado por Espírito Santo, sabe o que aconteceu com aqueles discípulos de Éfeso? Eles foram batizados em o nome do Senhor Jesus, certamente do Pai, do Espírito Santo também, e impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e tanto falavam em línguas como profetizavam. Eram ao todo uns 12 homens. Isso em Éfeso. Existem manifestações extraordinárias do Espírito Santo quando você realmente conhece, saboreia o Espírito Santo. É extraordinário. Quem sabe, esses discípulos de Éfeso, recebendo o Espírito Santo, segundo a edificação da igreja do momento e também pela necessidade, eles então falavam línguas para poder expor este evangelho para as pessoas que realmente necessitavam, porque eles na época falavam grego, ou romano, ou hebraico e outras muitas línguas, né? Então Deus conduziu estes 12 discípulos para que falassem línguas para poder expor o evangelho. E também profetizavam, coisa extraordinária. E hoje, muitas igrejas, muitas pessoas querem ter batismo do Espírito Santo para então ter alguma manifestação extraordinária. Meus amados, isso é grande cilada. Embora, quando recebe o Espírito Santo, segundo a
vontade de Deus, você pode falar língua estrangeira, isso não resta dúvida. Pode profetizar, pode curar, são dons do Espírito Santo. Mas sabe qual é o maior dom do Espírito Santo? Então, vamos para a Bíblia também, né? Maior dom do Espírito Santo eu não preparei, mas agora lembrei que preciso falar sobre isto. Maior dom do Espírito Santo é isto. Capítulo 12 fala sobre os dons do Espírito Santo. Mas é lá no final, verso 31. Entretanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. Aqui, então, Paulo começa a falar. 13. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa, como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana nem se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre. Amor, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Que amor é esse? Você já experimentou este amor? Entre todos os dons espirituais do Espírito Santo, o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Um dos cônjuges torna-se infiel. E aí você cobre, porque você, com Espírito Santo que está em você, faz com que cubra o erro, falha, fraqueza. Aí a pessoa fala, esse é malandro, então vai aprontar de novo. Pela segunda vez você cobre. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Terceira vez, cobre. 70 vezes 7, cobre. Mas isso é impossível. Como ser mortal é impossível, mas como ser imortal é totalmente possível, porque você está com a natureza de Jesus Cristo. E Jesus diz assim: Jesus, no João 13, verso 34, novo mandamento vos dou,
novo mandamento. Até agora, discípulos conheciam 2 tábuas de pedras, 10 mandamentos. Agora Jesus dá novo mandamento: que vos ameis uns aos outros. Amar uns aos outros. De que jeito? Assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Uau! O amor que Jesus nos amou para amar aquele cônjuge infiel 70 vezes 7. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. O mundo pode zombar você, familiares, parentes, amigos, todos podem zombar. Mas se você cobrir infidelidade dos seus cônjuges 70 vezes 7, o mundo vai conhecer. Realmente você é cristão, você é discípulo de Jesus Cristo, porque está amando assim como Jesus amou a mim, a você. Que maravilha! Ser batizado do Espírito Santo. Nascer do Espírito Santo. Lembrar do nome do Pai, nome do Filho, nome do Espírito Santo. Ser batizado no nome de Senhor Jesus. Somente o Espírito Santo pode nos conduzir, compreender estas maravilhas. Jesus então falou assim, João 15, verso 4: permanecei em mim, eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Permanecer em Jesus Cristo dá muito fruto. Vamos finalizar lendo Gálatas capítulo 5, verso 22. O fruto, muito fruto que vai ter na nossa vida é do Espírito. O amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Muito mais do que 10 mandamentos, 2 tábuas de pedras, o fruto do Espírito, o amor incondicional, amor de Jesus Cristo, compreendido pelo Espírito Santo. Alegria,
alegrar sempre. Assim Paulo fala para a igreja de Tessalônica: alegrai-vos sempre. Dai graças em tudo. Ter paz, paz. Nada te perturba, nada. Longanimidade, paciência, tudo espera, tudo crê, tudo sofre, tudo suporta. Benignidade, sempre tem bom sentido, sempre olha para o lado bom. Não existe treva nem coisa ruim. Bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. É uma nova natureza, vida eterna, saúde perfeita. Até próxima. Vamos agradecer. Obrigado, Pai, porque o Senhor Jesus nos ordenou batizar no nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Não meramente batizar da água, que é batismo de João, batismo do arrependimento. Mas ao ser ressuscitado, ao sair da água, o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo e nos guia para permanecer em Jesus. Desfrutar o amor de Jesus, palavra de Jesus permanecer em nós, ter prazer, verdadeiro prazer de meditar de dia e de noite a sua palavra. E assim todos verão o fruto do Espírito, o amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Que maravilha, Pai! Testemunhar que somos da nova natureza, temos vida eterna, temos saúde perfeita, que não se preocupa qualquer poder da morte e qualquer coisa que este poder possa nos atacar. Não ter nenhum medo da morte, porque temos a vida eterna. Agradecemos pelo este maravilhoso conhecimento, sua sabedoria, em nome de Jesus. Amém. Até próxima e logo em breve vamos responder às suas perguntas.